Olá, meus queridos. Que a paz do Senhor envolva o seu coração neste momento. Hoje nós estamos aqui para viver um tempo de entrega, escuta e confiança. Talvez a sua alma esteja cansada de tentar entender o porquê das coisas. Talvez a mente esteja barulhenta, cheia de pensamentos que não se calam. E o coração apertado, tentando encontrar o som da voz de Deus no meio da confusão. Mas há um mistério divino que o Espírito Santo quer te revelar hoje. Deus fala mais no silêncio do que no barulho. O ruído das preocupações é o maior inimigo da escuta espiritual. Quando a mente está cheia, o coração não ouve. O barulho das dúvidas, dos medos e das lembranças do passado cria um muro entre a alma e a presença de Deus. E o Senhor, que é manso e humilde de coração, não grita. Ele fala em voz suave. Ele sussurra ao coração que se aquieta, porque sabe que o amor não precisa de volume, precisa de entrega. Quantas vezes você tentou orar e sentiu que as palavras não saíam? Quantas vezes o coração estava tão pesado que até o silêncio parecia uma ausência? Mas o Espírito de Deus quer te ensinar algo precioso. O silêncio não é vazio. É o espaço onde o céu fala de forma mais profunda. Aquietar-se diante de Deus é um ato de fé. É declarar com a própria espera: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não ouço nada. O poder do silêncio espiritual não está na ausência de som, mas na presença que se manifesta quando tudo mais se cala. É nesse terreno sagrado, onde cessam os ruídos humanos, que a voz divina germina. A alma que aprende a silenciar diante de Deus torna-se fértil para ouvir segredos eternos. É no silêncio que o Espírito revela, consola e direciona. Talvez você se pergunte, mas o que fazer quando eu oro e não ouço resposta? A resposta é: continue ali em silêncio, porque Deus fala até quando não fala. Há palavras que não chegam pelos ouvidos, mas pelo coração. Há mensagens que Deus planta como sementes invisíveis no tempo da quietude, e só depois florescem em entendimento. O salmista escreveu: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Essa não é uma ordem de passividade, é um convite à confiança. Aquietar-se é um gesto espiritual que diz: Senhor, eu me retiro do controle para que o Teu Espírito governe o meu interior. Quando você silencia a ansiedade, o medo e a pressa, o Espírito Santo encontra espaço para agir. Ele te envolve com paz, e nessa paz, a voz de Deus se torna clara, mansa e segura. Hoje o Senhor está te chamando para um tipo de oração que não fala, mas escuta. Um tipo de comunhão que não pede, mas se rende. Feche os olhos por um instante e permita que o Espírito Santo abrace o seu coração. Respire fundo e diga, em pensamento: Fala, Senhor, Teu servo ouve. Essa é a oração que abre os céus. Essa é a entrega que transforma o silêncio em revelação. Mesmo que o mundo lá fora continue barulhento, dentro de você pode haver um santuário de paz. Um lugar onde Deus fala com ternura e o coração, enfim, entende. Não é no barulho que o Senhor se revela, mas na serenidade da fé. Há momentos em que a alma cansada se contenta com qualquer palavra que a acalme, com qualquer consolo que pareça aliviar a dor. Mas nem toda voz que acalma vem de Deus. Existem vozes que prometem paz, mas conduzem à confusão. Vozes que confortam por um instante, mas afastam o coração da verdade. Por isso, o Espírito Santo nos ensina a discernir. A voz de Deus nunca contradiz a palavra, nunca fere o amor e nunca se apoia em ilusões. A voz de Deus é firme, mansa e verdadeira, e sempre conduz à paz. Cuidado com os consolos falsos. Eles aparecem travestidos de luz, de aparente alívio, de palavras bonitas que tocam o emocional, mas não curam o espiritual. O inimigo também sabe oferecer conforto, mas é um conforto enganoso, que adormece a fé e paralisa o espírito. Ele sussurra: Está tudo bem, siga o que sente, mas não mostra o preço da desobediência. O Espírito Santo, ao contrário, não oferece atalhos, mas direção. Não promete o caminho mais fácil, mas o caminho mais seguro.
E a voz de Deus sempre deixa uma marca, a paz que não depende das circunstâncias. Discernir a voz de Deus é um exercício de intimidade. Quem anda com o Senhor aprende o timbre da sua voz. É como ovelha que reconhece o pastor mesmo em meio a outros sons. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." A verdadeira paz não é ausência de luta, é presença de direção. É quando o coração, mesmo em meio às tempestades, sente a firmeza de estar sendo guiado por um Deus que não falha. Quantas vezes você já tomou decisões baseadas apenas no que parecia tranquilo e depois percebeu que aquela tranquilidade era apenas uma pausa antes da dor? Há consolos que não vêm de Deus, e é preciso sabedoria para perceber. O Espírito Santo sempre confirma o que é verdadeiro. Ele nunca age com pressa, nunca usa culpa, nunca te obriga a nada. A voz de Deus convence com amor, orienta com ternura e confirma com paz. Antes de agir, ore assim: Senhor, confirma em mim se essa voz é tua. Essa oração simples é um escudo espiritual. É como uma senha que fecha o coração para o engano e o abre apenas para o divino. Deus não se ofende quando você pede confirmação. Ele se alegra, porque isso mostra que o seu desejo é obedecer, não agir por impulso. O Espírito de Deus é coerente. Ele não fala uma coisa hoje e outra amanhã. Ele não te dá paz para começar e confusão para continuar. Ele é constante, fiel e claro. A verdadeira voz do Senhor não te ilude com promessas fáceis, mas te sustenta com verdades eternas. Há uma diferença entre o alívio humano e a paz divina. O alívio vem do momento. A paz vem da presença. O alívio termina quando a situação muda. A paz permanece mesmo quando tudo ainda parece igual. Quando Deus fala, Ele não apenas acalma, Ele transforma. A voz de Deus é como o vento que não se vê, mas se sente. Um sopro suave, que realinha o coração e renova as forças. Se o que você ouviu te deixa em dúvida, espere. Deus não tem pressa. Se o que você ouviu te gera culpa, rejeite. Deus não acusa. Se o que você ouviu te conduz à paz e ao amor, siga. Deus está aí. Ele nunca fala para te confundir, mas para te conduzir. A paz é o selo da sua voz. O silêncio de Deus é um dos maiores mistérios da fé. Ele é o tempo em que o coração humano aprende o significado da confiança. Quando as orações parecem não ultrapassar o teto, quando os dias se tornam longos e as respostas não chegam, é comum que o coração se sinta abandonado. Mas o Senhor nunca abandona. Ele apenas muda a forma de falar. E às vezes, a linguagem de Deus é o silêncio. Há um erro muito comum entre nós: interpretar o silêncio como ausência. Mas o silêncio de Deus não é descuido, é cuidado em forma de espera. É o modo como Ele prepara o coração para receber o que ainda não está pronto para entender. Quando o Senhor se cala, Ele não está distante. Ele está trabalhando em dimensões que os nossos olhos não alcançam. É nesse tempo que a fé se purifica, que o amor amadurece e que a alma aprende a depender totalmente da presença dEle. Lembre-se de Jó. Ele clamou, chorou e não ouvia resposta alguma. Seus amigos o acusavam, sua alma se partia em dor e o céu parecia fechado. Mas Deus estava ali, em silêncio, observando a fidelidade de um servo que, mesmo sem entender, escolheu continuar crendo. Jó não ouviu, mas esperou. Não viu, mas confiou. E quando Deus finalmente falou, foi para restaurar tudo em dobro. O silêncio foi o campo onde a fé dele se tornou inabalável. O silêncio de Deus é uma prova de maturidade espiritual. É o momento em que ele deixa de responder como pai que consola e passa a agir como mestre que ensina. No silêncio, ele treina o ouvido espiritual. Ele mostra que a fé verdadeira não depende de sentir, mas de confiar. É como uma criança aprendendo a andar. O pai afrouxa as mãos não porque desistiu, mas porque quer que o filho descubra que pode se manter de pé. Quando você não ouve Deus, confie ainda mais, porque é nesse tempo que Ele está fortalecendo as suas raízes espirituais. O Senhor não quer que você viva apenas de respostas,
mas de relacionamento. Ele quer que você o busque não pelo que diz, mas por quem ele é. E a confiança nasce quando você escolhe permanecer, mesmo sem ouvir nada. Diga ao seu coração agora: mesmo que eu não ouça, eu confiarei. Essa é a oração que mais agrada ao Senhor, porque é feita no escuro da fé, no lugar onde o amor é provado e a obediência se torna pura. O silêncio de Deus nunca é vazio, é cheio de propósito. É um chamado para olhar menos para as circunstâncias e mais para a fidelidade dele. Talvez você esteja atravessando esse tempo agora, orando por algo que não muda, esperando uma direção que não vem, sentindo que Deus se afastou. Mas o Espírito Santo te diz: ele não se afastou. Ele apenas quer que você o encontre de outro modo. No silêncio, ele fala ao coração, molda o caráter e prepara o terreno para a colheita. A fé madura é aquela que permanece mesmo quando o céu não responde. É a fé que confia no invisível e descansa na certeza de que Deus está presente, mesmo quando tudo parece parado. E no tempo certo, o silêncio se transforma em testemunho. Deus está te ensinando a confiar. Não fuja desse processo. O que parece distância é, na verdade, um convite para a intimidade. No silêncio, Ele está formando em você algo que o barulho nunca poderia construir: a confiança inabalável na sua presença eterna. Há um equívoco que muitos de nós carregamos: pensar que duvidar é sinal de fraqueza espiritual. Mas a verdade é que Deus não se ofende com as nossas dúvidas. Ele as acolhe como um pai que escuta o filho confuso e o ensina com amor. As dúvidas são portas que nos levam a uma fé mais profunda. São momentos em que o Senhor nos convida a deixar o raciocínio humano e entrar no campo da confiança espiritual. Quando você não entende, mas permanece, quando você questiona, mas não se afasta, é aí que Deus começa a trabalhar dentro de você. As dúvidas nos tornam humanos, mas a fé nos torna sensíveis à presença divina. Deus não espera que você nunca sinta medo, nem que tenha todas as respostas. Ele espera que, mesmo em meio ao turbilhão, o seu coração escolha ouvi-lo. Quando o questionamento se transforma em oração, o Espírito Santo encontra espaço para falar. O problema não é perguntar, é deixar de ouvir quando a resposta não vem do jeito que imaginávamos. Pedro viveu isso. Quando estava sobre as águas, ele andava firme enquanto olhava para Jesus, mas bastou sentir o vento e ouvir o som da tempestade para começar a afundar. O erro de Pedro não foi o medo, foi ter desviado o olhar da voz. O vento fazia barulho, a água agitava-se, mas a voz do Mestre ainda ecoava: Vem. Quando Pedro voltou os olhos a Jesus, a dúvida se transformou em fé novamente. Assim é conosco. Toda vez que olhamos mais para o que sentimos do que para o que Deus já disse, afundamos. Mas quando voltamos o olhar para o Senhor, Ele estende a mão e nos ergue. Deus usa as dúvidas como pontes. Elas nos obrigam a buscar, a escutar de novo, a voltar para o secreto. É nas perguntas da alma que nascem os maiores encontros com o Espírito Santo, porque a fé verdadeira não nasce da ausência de dúvidas, mas da decisão de continuar ouvindo, mesmo quando o coração não entende tudo. Talvez hoje você esteja cheio de interrogações, perguntando: Senhor, por que isso aconteceu? Por que ainda não veio a resposta? Por que o caminho parece tão difícil? E o Espírito sussurra: Filho, apenas me ouça. Às vezes, Deus não responde porque a resposta não está nas palavras, está na presença. O consolo não vem de uma explicação, mas de um toque do Espírito que diz: Eu estou contigo. Cada dúvida que você enfrenta é um convite de Deus para ouvir com o coração. Porque é no coração que a fé habita, e é lá que o Espírito fala. Se você abrir o coração, o medo não terá força. A incerteza vai se transformar em confiança. O Senhor não te repreende por duvidar. Ele te ensina a transformar a dúvida em intimidade. Entenda, quando a razão não consegue compreender, o coração pode crer. O Espírito Santo habita nesse espaço entre o não entendo e o confio mesmo assim. É ali que o amor amadurece, que a fé cresce e que a alma descobre o som doce da voz de Deus.
Não fuja das suas dúvidas. Leve-as ao altar. Deus não quer apenas te dar respostas, Ele quer te ensinar a escutar. E quando você aprender a ouvir com o coração, perceberá que até as incertezas podem se tornar instrumentos da graça. Porque no fim, a fé não é sobre entender tudo, mas sobre permanecer ouvindo aquele que nunca deixa de falar. Deus é soberano e Ele fala de muitas formas, através da palavra, do silêncio, da natureza, das circunstâncias e, muitas vezes, através de pessoas. O Senhor, em sua sabedoria, coloca ao nosso redor instrumentos humanos para confirmar o que Ele já semeou em nosso espírito. Isso é amor e cuidado. Ele sabe que o coração humano é frágil, que às vezes duvida do que sente e precisa de sinais que confortem a alma. Mas é importante lembrar, Deus confirma, Ele não substitui. O Espírito Santo fala primeiro ao coração e depois envia confirmações externas. O perigo está em depender das vozes dos outros para decidir o rumo da própria fé. Há muitos que vivem de profecias, opiniões ou conselhos humanos, esquecendo-se de consultar o Senhor no secreto. E assim, se tornam vulneráveis à confusão espiritual. Deus usa pessoas, sim, mas Ele jamais falará através de alguém algo que contradiga o que já está na sua palavra. Por isso, todo conselho, toda profecia, toda orientação deve ser passada pelo filtro do Espírito e da Bíblia. Quando uma mensagem vem de Deus, ela gera 3 frutos: paz, arrependimento e clareza. A paz é o selo do Espírito, o arrependimento é o sinal da verdade, e a clareza é a luz que dissipa a confusão. Se o que você ouviu te deixa em dúvida, inquieto ou confuso, espere. Deus não fala para apressar, mas para afirmar. Ele não usa a voz de alguém para te dominar, mas para te edificar. Pense em Samuel. Quando ainda era menino, ele ouviu o chamado de Deus pela primeira vez, mas não entendeu. Foi o sacerdote Eli quem o ajudou a discernir a voz divina, dizendo: Se ele te chamar novamente, responde: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli foi o instrumento, mas quem falou foi Deus. Assim também acontece conosco. O Senhor envia pessoas que nos ajudam a entender o que o Espírito já sussurrou em nós. Mas é preciso maturidade espiritual para discernir quem está sendo usado por Deus e quem está falando por emoção. A voz divina traz direção, mas nunca manipulação. O Espírito Santo sempre age com mansidão, nunca com imposição. Ele confirma o que já foi plantado, não cria algo contrário ao que você tem buscado em oração. Talvez você tenha recebido conselhos que te confundiram, palavras que pareciam espirituais, mas deixaram um peso no coração. Se isso aconteceu, volte para o secreto. Fale com Deus e peça discernimento. Senhor, confirma em mim se essa palavra vem de ti. Ele vai te responder, talvez não com palavras, mas com paz. E essa paz é o sinal de que o Espírito Santo está te guiando. Deus também usa irmãos fiéis, pastores, amigos de oração, pessoas que andam na verdade e que têm comunhão com o Senhor. Ele fala por meio de quem vive em sua presença. Quando uma palavra vem do alto, ela toca o espírito, renova a fé e desperta amor por Deus. Nunca gera medo, orgulho ou dependência. Mas lembre-se, a confirmação de Deus não é um substituto para o relacionamento com Ele. É um complemento para fortalecer a fé. O Senhor quer que você dependa dele, não dos outros. Por isso, antes de aceitar qualquer palavra, volte à presença do Espírito. Se for de Deus, Ele vai reafirmar em silêncio o que o seu coração já sabe. Deus continua usando pessoas, mas o coração que ouve precisa estar afinado com o céu. Quando você aprende a discernir, a vida se torna um campo de sinais. Cada encontro, cada conversa, cada detalhe pode se tornar um canal da graça. Porque o Senhor fala através de quem se dispõe, mas confirma dentro de quem crê. A ansiedade é uma das maiores inimigas da escuta espiritual. Ela é o ruído mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderoso que existe. Quando a mente se enche de pressa, o coração perde a clareza. Quando o medo dita o ritmo, a fé perde o compasso. A ansiedade faz barulho por dentro. É como um vento que confunde
que empurra a alma a tomar decisões precipitadas e depois a faz duvidar do caminho escolhido. E no meio dessa confusão, a voz de Deus se torna quase imperceptível, não porque ele parou de falar, mas porque o coração deixou de escutar com calma. O Senhor nunca fala apressadamente. A voz dele é mansa, pausada, cheia de sabedoria. Quando estamos ansiosos, criamos respostas que não vieram do céu, apenas para aliviar a espera. Queremos entender, resolver, antecipar. Mas o Espírito Santo trabalha em outro ritmo, o ritmo da eternidade. Ele fala quando a alma se aquieta e o coração se entrega. Por isso a ansiedade é um obstáculo. Ela nos prende ao tempo humano e nos impede de ouvir o tempo de Deus. A Bíblia nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Essa palavra não é um conselho leve, é uma libertação. A ansiedade nasce quando esquecemos de quem está no controle. E quando lembramos que Deus governa o tempo e a vida, o coração se acalma e os ouvidos espirituais se abrem. A pressa é inimiga da fé. A fé caminha em passo lento, confiante, porque sabe que o tempo de Deus é perfeito. A ansiedade diz: vai agora ou vai dar errado. A fé responde: espere, Deus sabe o momento. A ansiedade cria confusão, mas a fé traz discernimento. Quando você tenta decidir algo com o coração agitado, é como tentar ouvir uma voz suave em meio a uma tempestade. O som está lá, mas o barulho o impede de entender. Há também um aspecto curioso que até a ciência confirma. Quando o corpo está em calma, o cérebro ativa uma região chamada córtex pré-frontal, a parte que decide com sabedoria, com clareza, com equilíbrio. É como se o corpo confirmasse o que a fé já sabia. O discernimento nasce da serenidade. O Espírito Santo fala melhor a quem respira em paz. Por isso, antes de decidir, ore. Antes de agir, espere um pouco mais. Diga: Senhor, acalma minha alma para que eu te ouça. Essa oração é simples, mas abre um espaço sagrado dentro de você. Quando o coração se aquieta, a voz de Deus se torna nítida e o que parecia confuso se organiza naturalmente. Lembre-se, Deus não compete com o barulho da pressa. Ele fala em meio à confiança. Se você está inquieto, cansado, aflito, pare. Respire. O Espírito Santo está ali, esperando que o vento da ansiedade se acalme para que ele possa sussurrar. E quando ele fala, tudo muda. Não necessariamente ao redor, mas dentro. A ansiedade te faz agir com emoção. Deus te chama a agir com discernimento. A ansiedade te faz ver apenas o agora. Deus te mostra o eterno. Quando o coração aprende a esperar, o Espírito fala com clareza. E é nessa calma que as decisões se tornam sábias, os caminhos se alinham e a fé floresce. Um coração ansioso ouve 1000 vozes, um coração em paz ouve apenas uma, a do Senhor. E é essa voz que te dará descanso, direção e segurança. Se você tem sentido o peso da pressa, hoje o Espírito Santo te convida a desacelerar. A voz de Deus não se apaga quando você se aquieta. Ela se revela. Deus é soberano e nada acontece fora do alcance das suas mãos. Muitas vezes, Ele fala conosco não apenas por meio da palavra ou da oração, mas também através das circunstâncias da vida. Há situações que não compreendemos de imediato, portas que se fecham, caminhos que se desviam, encontros inesperados, e tudo isso pode ser um meio pelo qual o Senhor nos orienta. Mas é preciso discernimento para entender o que é direção divina e o que é apenas o movimento natural da vida. Nem toda porta aberta é de Deus, e nem toda porta fechada é obra do inimigo. Às vezes, Deus fecha um caminho para nos proteger de algo que ainda não enxergamos. Outras vezes, Ele permite um desvio para nos conduzir a algo maior. O discernimento espiritual é o que nos impede de interpretar tudo de forma emocional. Quando a alma está alinhada ao Espírito, conseguimos perceber a mão de Deus em cada detalhe, mesmo quando o cenário parece confuso.
O apóstolo Paulo viveu isso. Ele desejava pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu de seguir naquele momento. Aparentemente, era um obstáculo, mas na verdade era redirecionamento. Deus o conduziu à Macedônia, onde vidas foram transformadas e igrejas nasceram. Se Paulo tivesse insistido em seguir seus próprios planos, teria perdido o propósito maior que Deus havia preparado. Assim também acontece conosco. O Senhor usa as circunstâncias para moldar nosso caminho, mas é o discernimento que revela o sentido espiritual por trás de cada evento. Há tempos em que tudo parece dar errado e logo pensamos, o inimigo se levantou. Mas às vezes é Deus nos chamando para um novo tempo. Há momentos em que tudo se abre facilmente e pensamos, é o milagre chegando. Mas pode ser apenas uma distração, um atalho que parece bom, mas afasta da vontade perfeita do Pai. Por isso, é essencial orar antes de rotular qualquer acontecimento. Nem toda dificuldade é ataque, e nem toda facilidade é bênção. O Espírito Santo é quem revela o que é o quê. Antes de chamar algo de milagre ou de provação, ore pedindo sabedoria. Diga, Senhor, mostra-me o teu propósito nisso. Essa oração simples muda a perspectiva. Ela tira o olhar do desespero e o coloca na confiança. Deus fala por meio do que acontece, mas só quem vive em comunhão constante com Ele consegue entender a mensagem por trás dos fatos. O discernimento é o filtro da alma. Ele impede que o coração reaja pelo impulso e nos ensina a responder pela fé. Quando o Espírito Santo habita plenamente em nós, até o que parece perda se torna direção. Um atraso pode ser livramento. Um não pode ser proteção. Uma mudança inesperada pode ser a resposta que você vinha pedindo há tanto tempo. O problema é que na pressa de entender, muitas vezes tentamos interpretar tudo sozinhos, mas discernimento não é raciocínio, é revelação. É o Espírito que ilumina os olhos do coração. Por isso, quando algo acontecer e você não compreender, não tire conclusões precipitadas. Apenas diga, Senhor, o que o Senhor está me ensinando com isso? Essa pergunta abre o caminho para a sabedoria divina. As circunstâncias são mensagens disfarçadas. Cada uma carrega uma lição, um alerta ou uma promessa. O que parece coincidência, na verdade, é propósito. O que parece interrupção, muitas vezes é a rota certa. E com o tempo, quando olhamos para trás, percebemos que Deus estava falando o tempo todo, mas em uma linguagem que só o discernimento podia traduzir. Deus fala através das circunstâncias, mas exige de nós ouvidos espirituais. E esses ouvidos só se abrem quando o coração confia. Enquanto houver murmuração, há ruído. Quando há entrega, há revelação. A vida se torna um diálogo com o céu. Cada passo, cada situação, cada desvio, tudo passa a ser uma conversa silenciosa entre a alma e Deus. A voz de Deus é pura, calma e constante. Ela nunca chega para confundir, apenas para direcionar. Quando o Senhor fala, Ele traz luz ao que era sombra, paz ao que era dúvida e firmeza ao que era indecisão. A confusão é um sinal de alerta espiritual. Quando há muitas vozes, quando o coração está dividido, quando as emoções falam mais alto do que a fé, é hora de parar e ouvir novamente. Deus não fala no caos. Ele ordena o caos com a sua palavra. A confusão é a marca do inimigo, mas a clareza é o selo de Deus. O inimigo fala com pressa, com medo e com culpa. Ele empurra. Deus, ao contrário, conduz. O Senhor não grita, não força, não impõe. Ele guia com mansidão, como o pastor que anda à frente das ovelhas, mostrando o caminho. Por isso, Jesus disse, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. A voz de Deus nunca será confusa, porque o Espírito Santo não é Deus de desordem, mas de paz. Quantas vezes na aflição tentamos ouvir uma resposta rápida, e o que encontramos é apenas ruído. O coração quer decidir, a mente quer entender, mas o Espírito diz, espere. Esse espere é o silêncio que cura a confusão, porque a voz de Deus não compete com o tumulto da alma. Ela espera que a poeira das emoções baixe,
para que a verdade se revele. Se há inquietação dentro de você, não avance. Espere. Deus nunca fala para te deixar mais ansioso. A voz dele vem com paz, mesmo quando corrige, mesmo quando confronta. A presença de Deus sempre traz descanso, mesmo em meio à dor. Quando o Senhor fala, a alma sente que está segura, mesmo sem entender tudo. É como se ele dissesse: ainda que não vejas o caminho inteiro, dá o primeiro passo, eu vou te guiar. Agir por impulso é confundir movimento com direção. E muitas vezes, o que parece fé é apenas precipitação. A fé não é pressa, é confiança. A voz de Deus te faz caminhar com segurança, mesmo que devagar. Ela te conduz a um lugar de paz, onde cada decisão nasce da certeza de que o Espírito Santo está à frente. Deus não é autor da dúvida, Ele é o autor da paz. Se algo te deixa dividido, confuso ou sem serenidade, pare e ore. Peça confirmação. Diga: Senhor, se essa voz é tua, fala-me de novo com paz. Deus confirma o que é dele. Ele não se ofende com o seu cuidado. Ele se alegra com a sua sensibilidade espiritual. O Espírito Santo não fala para te encher de medo, mas para te encher de direção. Ele é como uma brisa leve que sopra no meio do coração, e quando você percebe, a confusão foi embora e tudo se torna claro. É assim que ele age, em silêncio, em paz e com propósito. Há decisões que exigem calma, e há caminhos que só se revelam quando você se aquieta. A voz de Deus é o mapa e o descanso. É a bússola que não falha, mesmo nas noites mais escuras. Quando o Senhor fala, não há ruído que permaneça. A dúvida se cala, o medo se dissolve e a alma encontra rumo. Por isso, se neste momento há confusão em sua mente, não tema. Apenas pare e ouça. Deus não se perdeu no caminho da sua história. Ele está te guiando, e a voz dele continua firme, clara, amorosa e verdadeira. Onde há confusão, espere. Onde há paz, avance. A voz de Deus nunca te deixará perdido. Ela sempre te conduzirá de volta ao centro da vontade dele, onde tudo faz sentido, mesmo o que ainda parece obscuro. Deus é o Senhor da transformação, mas o modo como ele age é diferente do que o coração humano espera. Nós queremos mudanças rápidas, visíveis, palpáveis. Queremos que Deus altere o que está fora, a situação, o problema, a pessoa, o ambiente. Mas o Senhor começa sempre de dentro para fora. Quando ele fala, a primeira coisa que muda é o coração. A voz de Deus é como uma semente. Antes de nascer em frutos, ela precisa germinar em solo profundo. E esse solo é a alma que se abre à sua presença. Antes de abrir o Mar Vermelho, Deus falou com Moisés. Antes de derrubar as muralhas de Jericó, ele falou com Josué. Antes de fazer chover sobre a terra seca, ele falou com Elias. Em todas as histórias, o padrão é o mesmo. Primeiro Deus fala, depois Deus age. A sua voz molda o interior para que o exterior possa ser sustentado pela fé. Se ele mudasse as circunstâncias sem transformar o coração, a bênção se perderia, porque o homem não teria maturidade para sustentá-la. A transformação que vem da voz de Deus é silenciosa, mas poderosa. É como um rio subterrâneo que corre invisível até brotar em fonte viva. Quando o Espírito Santo fala, ele quebra orgulhos, cura feridas, apaga lembranças, reordena pensamentos e renova a esperança. Às vezes, a pessoa ao seu redor não nota, mas dentro de você algo já mudou. A paz começou a ocupar o lugar da angústia, a fé começou a vencer o medo, a confiança começou a vencer a dúvida. É assim que Deus opera. Primeiro em você, depois ao redor de você. Muitos pedem: Senhor, muda a minha vida. Mas Deus responde: deixa que eu mude o teu coração. Porque uma vida só é nova quando o interior é restaurado. O exterior é apenas consequência. É como uma árvore. O fruto bom é resultado de uma raiz saudável. Deus não colhe doentes, ele cura a raiz. Quando o Espírito fala, ele arranca amarguras, perdoa culpas, renova propósitos. A partir daí,
Tudo o que estava desorganizado começa aos poucos a se alinhar. Por isso, quando você ora e não vê nada mudar lá fora, não pense que Deus está em silêncio. Ele está trabalhando dentro de você. Ele está fortalecendo sua fé para que, quando a resposta vier, você a viva com sabedoria e gratidão. O Senhor sabe que é perigoso dar bênçãos a corações que ainda não estão curados. Então ele fala primeiro para curar e depois para agir. A voz de Deus é medicina espiritual. Ela penetra nas feridas escondidas, nas lembranças que doem, nos medos que você nem sabe explicar. Ela vai fundo até encontrar o ponto onde a fé precisa renascer. É por isso que, às vezes, ouvir Deus é doloroso. Ele mostra o que precisa ser deixado, o que precisa ser mudado, o que ainda impede a plenitude da sua presença. Mas toda ferida exposta por Deus é ferida que Ele quer curar. Deus fala para restaurar e restaura para usar. Ele não desperdiça processo. Cada lágrima, cada espera, cada silêncio se torna ferramenta nas mãos dele. E quando o coração é moldado, o exterior começa a se alinhar naturalmente. As portas certas se abrem, as pessoas corretas se aproximam, os caminhos se tornam planos. Tudo começa a fluir porque dentro de você já houve transformação. Então, se hoje Deus está falando contigo, não procure sinais apenas fora. Olhe para dentro. Perceba as mudanças sutis, a paz onde havia medo, o perdão onde havia mágoa, o amor onde havia distância. Isso é a prova de que Deus já começou a agir. A verdadeira voz de Deus não vem apenas para informar, vem para transformar. E quando Ele muda o coração, o mundo ao redor também muda. Não porque tudo se resolveu, mas porque agora o seu olhar é novo. O Espírito Santo está trabalhando dentro de você, neste momento. Deixe-o agir. Porque o que ele transforma por dentro, ninguém mais pode abalar por fora. Desde o princípio, o inimigo tenta distorcer a voz de Deus. No Éden, ele usou palavras semelhantes às do Senhor para enganar Eva. Ele não chegou com mentira explícita, chegou com dúvida disfarçada. Disse: "Foi isso mesmo que Deus disse?" Essa é a estratégia dele até hoje. Não negar o que Deus fala, mas distorcer. O inimigo sabe que não pode silenciar a voz divina, então tenta confundi-la. Ele usa a pressa, a culpa, o desespero, tudo o que possa nublar o discernimento espiritual e nos afastar da serenidade onde Deus fala. A sutileza é a principal arma do inimigo. Ele não aparece como escuridão, mas como luz distorcida. Ele fala com frases que parecem verdadeiras, mas escondem engano. Ele usa sentimentos intensos, experiências emocionais, até mesmo pessoas próximas, para plantar dúvidas no coração. E o perigo é que quando o coração está cansado ou carente, é fácil confundir alívio com direção. Por isso, o discernimento espiritual é a armadura do cristão. A voz de Deus traz paz, mas a voz do inimigo traz inquietação. A voz de Deus corrige com amor. A do inimigo acusa com culpa. A voz de Deus conduz à esperança. A do inimigo prende na lembrança. Se o que você ouviu te faz sentir medo, vergonha ou desespero, saiba, não veio de Deus. O Espírito Santo nunca fala para destruir. Ele convence, mas não condena. Ele ilumina, mas não humilha. Ele corrige, mas com ternura. O apóstolo Paulo alertou: Satanás se disfarça em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Isso significa que o inimigo pode usar até palavras religiosas para enganar, se o coração não estiver firmado na verdade. Por isso, é fundamental conhecer a palavra de Deus. Ela é o filtro de toda voz espiritual. Quem vive em comunhão com a Escritura nunca será enganado por completo, porque o Espírito Santo faz ecoar no coração o som da verdade. Quando o inimigo fala, ele se apressa. Ele quer que você decida sem pensar, haja sem orar, fale sem ouvir. Ele usa urgência para substituir discernimento. Já a voz de Deus traz calma até nas decisões urgentes. Ela não pressiona, apenas direciona. É como uma brisa que te conduz, não um vento que te empurra.
Há também outra sutileza. O inimigo usa a culpa. Ele sussurra: você errou demais, Deus não vai te ouvir. Mas a voz de Deus responde: eu te amo, volta para mim. O diabo acusa, Deus perdoa. O diabo te lembra do passado, Deus te mostra o futuro. O diabo te faz olhar para o erro, Deus te faz olhar para a cruz. Essa é a diferença entre o engano e a verdade. Por isso, quando uma voz interior te trouxer peso, condenação ou medo, rejeite-a. Diga em oração: Senhor, se essa voz não vem de ti, cala-a em nome de Jesus. O poder do nome de Jesus é o escudo que desfaz a confusão espiritual. Porque quando esse nome é pronunciado com fé, o céu se move e as trevas se calam. O inimigo pode até imitar o som, mas jamais reproduzirá a essência da voz de Deus. Porque a voz divina traz vida e a voz do inimigo traz perturbação. A voz de Deus gera fé e a do inimigo gera dúvida. A voz de Deus produz arrependimento e a do inimigo produz culpa. O diabo imita, mas não consegue sustentar a paz. Ele pode até começar parecendo verdadeiro, mas logo o coração sente o desconforto, e esse desconforto é o Espírito Santo dizendo: não é por aí. Deus quer te ensinar a reconhecer essa diferença. Não se deixe levar por aparência, emoção ou urgência. Ouça o que vem do alto com calma, e tudo o que gerar confusão, rejeite. O Espírito Santo é o intérprete da voz de Deus em você. Ele te ensina a distinguir o que é divino do que é disfarce. E lembre-se, o inimigo fala para te afastar, mas Deus fala para te aproximar. O diabo fala para te deixar inquieto, mas Deus fala para te dar descanso. Quando a alma estiver confusa, não busque novas vozes. Volte à palavra. O Senhor jamais se contradiz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é amor. Essa é a verdade que sustenta toda a fé cristã. E se Deus é amor, então tudo o que vem dele traz o perfume desse amor. Por isso a voz de Deus sempre será coerente com a essência dele. Ela nunca contradiz o amor, nunca produz ódio, nunca inspira desprezo ou orgulho. A voz de Deus corrige, mas sem ferir. Ensina, mas sem humilhar. Orienta, mas sem forçar. A coerência entre a voz divina e o amor é o selo mais seguro para discernir se uma mensagem vem do céu ou não. O apóstolo João disse: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Isso significa que a presença de Deus se manifesta em tudo o que gera amor verdadeiro, o amor que perdoa, que restaura, que acolhe. Quando o Espírito fala, o coração sente esse amor. Ele pode até te confrontar, pode te chamar à mudança, pode te levar ao arrependimento, mas nunca te fará sentir desprezado. A voz de Deus sempre aponta para a reconciliação, nunca para a rejeição. Há muitas vozes no mundo que se dizem espirituais, mas espalham medo e divisão. Pregam condenação, arrogância e juízo sem misericórdia. Essas vozes não vêm de Deus, porque o Espírito Santo é o Consolador, não o acusador. Ele é aquele que aproxima, que reconcilia, que cura. Quando Deus fala, até as palavras mais firmes vêm revestidas de ternura. Ele não fala para destruir, mas para reconstruir. O amor de Deus é o fio que liga todas as suas palavras. Ele fala amor quando perdoa, fala amor quando espera, fala amor quando corrige, fala amor até quando se cala. O silêncio de Deus, muitas vezes, é amor em forma de paciência. Ele espera o tempo certo, a maturidade certa, o momento em que o coração estará pronto para entender o que antes não compreenderia. Por isso, quando você ouvir algo que pareça duro demais, pergunte: essa voz reflete o amor de Cristo? Se a resposta for não, descarte. Porque Deus nunca ordenará algo que fira o mandamento maior: amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda direção que produz amargura, vingança, orgulho ou desunião não vem do céu. O amor de Deus é também firmeza. Ele não é condescendente com o erro, mas é misericordioso com o pecador. Quando o Senhor fala, Ele não passa a mão sobre o pecado, mas estende a mão ao arrependido.
Ele chama à santidade, mas de forma que o coração se sinta amado no processo. Ele mostra o que precisa mudar, mas também oferece a força para mudar. Deus não manda humilhar, afastar ou punir. Ele manda perdoar, reconciliar, acolher. A voz dele nunca gera orgulho espiritual, nunca faz alguém se sentir superior aos outros. Pelo contrário, quanto mais o Espírito fala, mais o coração se torna humilde, porque o amor de Deus nos faz enxergar o valor dos outros e reconhecer a própria necessidade de graça. Muitas vezes, o amor de Deus chega disfarçado de disciplina. Ele permite que algo nos confronte para que cresçamos, mas até na disciplina, a ternura. Assim como um pai que corrige o filho não para machucá-lo, mas para preservá-lo do perigo, o Senhor fala para ajustar o caminho e proteger a alma. E quando a correção é guiada pelo amor, o coração entende e se rende. A coerência com o amor é o padrão eterno da voz de Deus. Se o que você ouviu te aproximou de Cristo, te fez amar mais, perdoar mais, servir mais, então essa voz é dele. Mas se te levou ao orgulho, à divisão ou à frieza, descarte. Deus é amor, e sua voz carrega esse selo. A presença do amor é o sinal mais nítido da presença de Deus. Quando ele fala, o ambiente muda. O peso se torna leve, a raiva se dissolve, o medo se acalma. É o amor de Cristo manifestando-se em palavra, em direção e em paz. Deus fala com amor porque o amor é a sua própria linguagem. E quem aprende a ouvir com o coração, aprende a reconhecer esse som inconfundível, o som do amor que restaura, que cura, que salva e que conduz ao eterno. Muitos pensam que ouvir a voz de Deus é algo extraordinário, reservado a momentos raros ou a pessoas especiais. Mas o Senhor não deseja ser ouvido apenas em situações de crise. Ele quer ser ouvido todos os dias, nas pequenas rotinas, nas pausas silenciosas, nas conversas simples da alma com o céu. Ouvir Deus não é um evento que acontece de vez em quando. É uma relação constante, cultivada na comunhão. Deus fala sempre, mas poucos escutam sempre. O problema não está na ausência da voz, mas na falta de atenção. A correria, o cansaço, a distração e o excesso de ruídos do mundo abafam o som suave do espírito. Por isso, o ouvir se torna um exercício, uma prática diária que exige constância, sensibilidade e desejo. A voz de Deus se torna mais clara na vida de quem insiste em estar perto, não apenas quando precisa, mas porque ama estar em sua presença. O profeta Elias aprendeu isso no monte. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio em um sussurro suave. 1 Reis 19, 11, 12. O Senhor não fala sempre de forma grandiosa. Fala na simplicidade. Ele está no nascer do sol, no sorriso de um filho, em uma canção, em um versículo lido ao acaso, em uma palavra dita por alguém no momento certo. A vida é o templo onde Deus fala continuamente, e o coração é o altar onde a resposta deve ecoar. A fé amadurecida é aquela que reconhece Deus nas coisas comuns. Quem espera ouvi-lo apenas em revelações extraordinárias, corre o risco de perder os sinais diários do amor divino. O Espírito Santo é presença constante, não visitante eventual. Ele habita em nós. Isso significa que Deus fala por dentro, através da consciência, das intuições santas, das lembranças boas, das palavras que nos trazem paz. Assim como o corpo se fortalece com o hábito, o espírito também. Quanto mais você busca, mais sensível se torna à presença de Deus. É um exercício. Ler a palavra todos os dias. Orar mesmo quando não há vontade. Agradecer mesmo quando não há motivos aparentes. E silenciar para que o espírito fale. O cérebro humano cria novos caminhos quando algo é praticado repetidamente, e a alma faz o mesmo. A constância na presença de Deus cria em você novos caminhos espirituais, novas percepções, nova intimidade. Ouvir Deus exige disciplina amorosa. Não é esforço pesado, mas entrega voluntária. É decidir que Ele é prioridade. Quando o coração se dispõe, o Espírito se manifesta.
Às vezes ele fala por meio de uma lembrança que acalma, outras por uma passagem bíblica que se destaca diante dos olhos. E em muitos momentos ele simplesmente faz sentir paz, e essa paz é a resposta. Deus não quer um relacionamento de emergências, quer um relacionamento de intimidade. Ele quer que você aprenda a ouvi-lo nas manhãs, nas caminhadas, no trabalho, nos gestos simples. O amor dele é cotidiano, e sua voz também é. É por isso que muitos sentem falta de Deus, porque o buscam apenas quando há dor, e não percebem que ele sempre esteve ali, falando baixinho no meio da rotina. Ouvir Deus é um exercício diário, porque a fé precisa ser alimentada todos os dias. Quando você ora, lê, canta, agradece, escuta e medita, você está treinando seu espírito para reconhecer a presença divina. Com o tempo, o som do mundo diminui, e o som de Deus se torna familiar. O coração passa a discernir com facilidade o que é dele e o que não é. Assim como um músico reconhece o instrumento pelo tom, quem anda com Deus reconhece sua voz, mesmo em meio ao ruído da vida. E essa é a beleza da comunhão. Viver de tal forma que a voz de Deus não precise mais ser procurada, porque ela já habita em você. Não espere o momento perfeito para ouvir Deus. Ele está falando agora. Ele fala todos os dias, e todos os dias te chama para caminhar com Ele. Faça do ouvir a sua rotina. Faça da presença dele o seu ar. Porque quem aprende a escutar diariamente nunca mais se perde, mesmo quando o mundo inteiro faz barulho. Ouvir a voz de Deus é um privilégio, mas obedecê-la é a verdadeira prova de fé. Há muitos que pedem, Senhor, fala comigo, mas poucos dizem, Senhor, ajuda-me a fazer o que o Senhor mandou. Porque quando Deus fala, Ele não busca apenas ouvintes, busca filhos dispostos a seguir. A obediência é a resposta de amor que transforma a revelação em realidade. A Bíblia diz que o homem prudente é aquele que ouve a palavra e a pratica, pois constrói sua casa sobre a rocha. Mas o insensato é aquele que ouve e não obedece, edificando sobre a areia. Mateus 7, 24, 27. A voz de Deus não vem para emocionar, vem para edificar. E cada vez que você obedece, uma nova estrutura espiritual é levantada dentro de você. A obediência é o cimento da fé. Deus falou com Noé, e ele construiu a arca mesmo sem chuva. Falou com Abraão, e ele saiu da sua terra, sem saber para onde iria. Falou com Maria, e ela respondeu, Eis aqui a serva do Senhor. Todos eles tiveram algo em comum, obedeceram antes de entender. Porque obedecer é confiar que a voz de Deus sabe o que a razão ainda não compreende. Muitos perdem a direção porque ouvem, mas não agem. Guardam a palavra, mas não a aplicam. E assim, a fé vai se tornando teoria e não prática. Mas a fé viva é aquela que transforma ouvir em atitude. Quando Deus fala, o propósito começa, mas quando você obedece, o milagre acontece. Obedecer nem sempre é fácil. Às vezes, significa abrir mão de algo querido, esperar mais do que gostaríamos, perdoar quando ainda dói, calar quando queremos falar. Mas é nesses gestos que a presença de Deus se manifesta com poder. A obediência é o altar onde a fé é provada e a glória é revelada. A voz de Deus não vem apenas para consolar, vem para direcionar. E toda direção divina exige movimento. A fé sem obediência é como um barco sem remo. Tem estrutura, mas não avança. É a obediência que coloca a fé em movimento. Quando Deus fala, Ele te entrega uma semente. Quando você obedece, essa semente floresce. Talvez Deus já tenha falado contigo sobre algo que ainda não foi feito. Uma mudança, um perdão, uma decisão adiada. O Espírito Santo te lembra porque ainda há bênção escondida na obediência. Deus não repete instruções por impaciência, mas por amor. Ele sabe que, quando você der o passo que Ele pediu, algo novo vai se abrir diante de você. A obediência é o ponto de virada entre ouvir e viver. Quando você obedece, o céu se move, as águas se abrem, os ventos cessam, o coração se fortalece. A voz de Deus
não é uma sugestão, é uma direção segura. Cada sim dado a Deus constrói algo eterno. E é por isso que, depois que Deus fala, o passo seguinte é agir, não com pressa, mas com fé. Obedecer não é correr, é caminhar no ritmo do Espírito. É dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. E nessa confiança, os caminhos se endireitam, as portas certas se abrem e o propósito se cumpre. A voz de Deus sempre aponta para um ato de fé. Ela chama para fora da zona de conforto e leva ao território da dependência. Mas é lá, nesse lugar de entrega, que o milagre acontece. Porque o poder da palavra está na obediência de quem a recebe. Meu irmão, minha irmã, creia. Deus ainda fala, e Ele está falando com você agora. Pode ser que as dúvidas tenham te cercado, que as incertezas tenham te confundido, mas há uma voz mansa e firme dizendo ao teu coração: eu estou contigo. Talvez o que você precisava hoje não era de respostas, mas de paz. E essa paz vem quando você silencia o medo e permite que o Espírito Santo te conduza. Deus ouviu o teu coração e já está agindo. Se essa mensagem falou contigo, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a ouvir a tua voz. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e continue orando conosco todos os dias. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a doce presença do Espírito Santo permaneçam com você e com toda a sua casa. Durma em paz, descanse na presença do Senhor e lembre-se, a voz de Deus nunca se cala. Ela continua falando a quem escolhe ouvir. Meu irmão, minha irmã, ouvir a voz de Deus é mais do que compreender palavras. É sentir a presença dele conduzindo cada passo. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração cansado, cheio de perguntas, desejando um sinal do céu. E o Senhor te diz agora: eu nunca deixei de falar contigo. Eu apenas esperei que o teu coração se acalmasse para poder ser ouvido. Tudo o que vivemos, cada silêncio, cada lágrima, cada oração sem resposta, está sendo usado por Deus para te aproximar dele. A voz do Senhor não vem apenas para resolver problemas, vem para transformar corações. E quando o coração muda, o mundo também muda ao redor. Que esta mensagem te ensine a ouvir com fé, a esperar com paciência e a obedecer com amor. Que, ao deitar hoje, você sinta a presença suave do Espírito Santo te dizendo: eu estou contigo. Fica em paz. Deus está falando, e o que Ele diz ao teu coração nesta noite é simples e eterno. Confia em mim e tudo se encaixará no meu tempo. Durma em paz, porque o Senhor vela por você. Amanhã será um novo dia abençoado e a voz de Deus continuará te guiando, mesmo nas horas de silêncio.